Atentado de Donald Trump e narrativa da esquerda. Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá pessoal, tivemos semana passada um evento que marcou o mundo, que foi a tentativa de assassinato do candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. E isso levou a muitas especulações sobre o que teria acontecido, falhas na segurança, enfim, há muito que se descobrir ainda e o que se discutir. Mas há um elemento que vai mostrar o caráter da esquerda, como essa esquerda ela é mentirosa, canalha, ela é covarde e ela se utiliza de narrativas mentirosas para, de alguma maneira, manter o seu status e esconder o seu real motivo. A esquerda, na sua grande maioria, com algumas exceções, claro, mas na sua grande maioria, primeiro disse que aquele atentado foi falso, que na verdade Trump articulou com pessoas para simular uma cena cinematográfica para que isso pudesse alavancar a sua campanha. Isso, inclusive, aconteceu aqui no Brasil com o ex-presidente Bolsonaro, quando o candidato levou uma facada, tanto que utilizavam a expressão fake-ada para a facada que ele levou, que quase levou à sua morte, o mesmo caso do Donald Trump. Então, isso daí é o tipo mais rasteiro, mais ignóbil, mais desprezível de narrativa que podemos encontrar por parte da esquerda. Outro tipo de narrativa é culpar a vítima. Aliás, isso é muito utilizado pela esquerda. Culpa a vítima por aquilo que ela sofre. Então dizem que o tiro dado em Donald Trump foi resposta à radicalização dele, à radicalização da direita. A mesma coisa aqui no Brasil, dizendo que Bolsonaro tinha um discurso de ódio, um discurso que levou à polarização, e isso resultou na facada. Portanto, a facada e o tiro em Donald Trump foram resultados da própria direita. A própria direita é culpada por ser vítima dos ataques daqueles que são da esquerda. E isso, de fato, também é mentiroso, isso é vil, isso é covarde. E, para completar, dentro desse discurso, né, dessa narrativa, dizendo que a direita é responsável porque ela, de fato, polariza, isso não é verdade. O que acontece, no caso do Brasil, pelo menos, é que tivemos uma época, uma era, em que o progressismo e a esquerda reinavam livremente, sem nenhuma contraproposta liberal, muito menos conservadora. Agora que nós temos, de fato, um grupo muito expressivo no Brasil de conservadores, orgânicos, claro, mas são conservadores, ou de liberais, que forma de fato uma direita, e isso tem levado a esquerda a nos acusar de polarizar, quando na verdade eles polarizam. E eles polarizam de maneira mentirosa, porque trazem narrativas que nada têm a ver com a realidade. O mesmo fenômeno ocorre nos Estados Unidos, embora nos Estados Unidos tenhamos uma diferenciação, mas no que nós tivemos em Donald Trump foi um discurso mais nacionalista, mais patriótico, mais em defesa da nação, e aí então fazem as associações mentirosas e aí dizendo que há essa polarização. Mas na verdade, essa polarização, ela foi protagonizada pela própria esquerda, porque a esquerda foi ao extremo, ela foi até o momento em que a corda arrebentou. E no Brasil tivemos aqueles que acordaram para esse processo. E nos Estados Unidos existem aqueles que querem retornar ao mínimo de equilíbrio entre a visão progressista de esquerda e a visão conservadora. Agora, vamos aos fatos. Vamos olhar para os fatos dentro do que ocorreu nos Estados Unidos e os seus paralelos aqui no Brasil, para ver se de fato foi Donald Trump e se foi Bolsonaro e tem sido Bolsonaro culpado por essa polarização. Thomas Crooks, ele fez uma doação há alguns anos a um projeto do Partido Democrata de arrecadação de aproximadamente 30 milhões de dólares, e ele fez uma pequena doação, portanto, apoiando a esquerda progressista americana. Ele mostrou isso, ele provou isso.
E ele fez uma postagem baseado numa fala do presidente Biden. Aliás, o presidente Biden, há algumas semanas, ele disse: é hora de colocar Donald Trump no alvo. Isso, de fato, é uma afirmação irresponsável. Não sabemos exatamente o que ele quis dizer, se foi uma metáfora, acreditamos até que sim, mas isso é irresponsável, diante de uma política que está visivelmente polarizada. Depois ele coloca a seguinte expressão: Donald Trump destruirá a nossa democracia. Isso John Biden disse. E nessa fala de John Biden, o Thomas Crooks, ele pegou para si, colocou na sua mídia e ele escreveu em seguida. Agora quem escreve é Thomas Crooks. Donald Trump é uma ameaça à nossa democracia. E o que temos, na verdade, é uma associação ao nazismo e ao fascismo, onde as pessoas de direita, elas são comparadas a esse tipo de movimento. No Brasil, por exemplo, nós temos várias publicações que afirmam isso do próprio presidente Bolsonaro. Sem contar que houve vídeos que apresentavam, por exemplo, o ex-presidente morto ao lado de sua moto, envolvido por uma multidão. Outro vídeo mostra a sua cabeça degolada e é utilizada como bola de futebol. Enfim, mas nós temos também publicações que inserem esse espírito de polarização. Por exemplo, a Folha de São Paulo, acredito que no dia 7/7 de 2023, salvo me engano, 2022, não me lembro bem, mas eu tenho aqui a reportagem que diz o seguinte: olha o título dessa reportagem: Por que torço para que Bolsonaro morra? O presidente prestaria na morte o serviço que foi incapaz de ofertar em vida. Isso foi publicado pela Folha de São Paulo. Veja só essa outra publicação da Folha de São Paulo. Em livro, juiz associa governo Bolsonaro a nazismo no uso de leis contra inimigos. Vejam essa outra aqui, essa outra publicação que desta feita foi feita pela Carta Capital. Diz o seguinte: carta divulgada por judeus associa Bolsonaro ao nazismo e ao fascismo. É importante destacar o seguinte: esses judeus são, na verdade, intelectuais, são pessoas ligadas à universidade. Então, o documento assinado por 260 intelectuais diz que as coisas precisam ser chamadas pelo nome. De que maneira? Bolsonaro é nazista, Bolsonaro ele é fascista. E aí continua a Carta Capital. Uma carta assinada por 260 judeus associa o governo de Jair Bolsonaro com o nazismo alemão e o fascismo italiano. É preciso chamar as coisas pelo nome, diz o documento divulgado no domingo 30. Aspas, perspectivas conspiratórias e antidemocráticas produzem, tal qual o fascismo e o nazismo, inimigos e aliados imaginários, diz a carta que foi divulgada na Folha de São Paulo. Veja, então você chamar de bolsofascismo, de fascista, de nazista, bolsonazismo, isso de fato leva pessoas com mentes mais fracas a dizer: caramba, Bolsonaro então é um bandido, Bolsonaro é um nazista, Bolsonaro ele está associado a esses movimentos assassinos do passado. E uma mente mais fraca vai dizer: temos que eliminar, é isso que vão dizer. A mesma coisa lá nos Estados Unidos, Donald Trump é inimigo da democracia. E uma mente mais fraca pode chegar ao que vimos na atitude de Thomas Crooks. Veja, essa é a polarização. É nisto que podemos perceber o porquê de tantos absurdos. E nós podemos perceber na história recente que somente políticos, vejam só, políticos ligados à direita é que são alvo de inquéritos, são alvos de perseguição e são alvos, por vezes, até de atentados por mentes fracas, como no caso aqui o Adélio Bispo e nos Estados Unidos o Crooks. Por quê? Por causa dessa narrativa irresponsável. Gente, nazismo foi algo pontual, algo terrível. Era racialista, eles primavam pela primazia, pela supremacia da raça ariana. Eles destruíram e mataram 6 milhões de judeus, para além de outros. Quando nós olhamos para o fascismo, assim como o nazismo, tinha o Estado
como o grande gigante a dominar todas as coisas, inclusive a economia, onde, em certa medida, até capitalistas foram perseguidos. O capitalismo foi colocado como também inimigo do regime. Esse regime autoritário, o fascismo, dizia que existem nações proletárias e nações imperialistas. Então a Itália, à época, dizia Mussolini, ela é proletária. Diante do grande imperialismo capitalista, você sabe quem reproduz esse discurso hoje? Não é o conservadorismo. O conservadorismo é um movimento que preza pela democracia, pela liberdade das pessoas, das esferas sociais. Obviamente, respeitando e considerando as tradições construídas organicamente pela sociedade nos seus valores. O liberalismo preza pela liberdade filosoficamente absoluta de cada indivíduo. Que história é essa? Agora, esse discurso dizendo que somos contra a democracia, que essa direita é nazista, é nazifascista, é neofascista, isso é irresponsável. Isso é muito irresponsável. E, de fato, a direita, ela também usa dos mesmos subterfúgios, mas chama a esquerda de comunista. Só que chamar alguns da esquerda de comunista, já há, inclusive, manifestações em mídia dizendo que isso é um elogio para eles, que, de fato, eles são comunistas. Então, perceba isto. Estamos num momento bastante complicado e complexo do ponto de vista político mundial, onde ser conservador é taxado de nazista e fascista. E isto tem levantado pessoas com mentes fracas para cometer absurdos, como Crux e Bispo aqui no Brasil. O que nós devemos fazer? Devemos conscientizar, mostrar que não há nada disso. Não há essa realidade criada, a realidade, entre aspas, criada pela esquerda. Não há isto. O que nós temos, de fato, é uma disputa política, onde uns defendem esse regime que está ligado a regimes ao longo da história que destruíram nações, que é o caso do comunismo, do socialismo, e aqueles que prezam pelo conservadorismo ou até aqueles que prezam pelo liberalismo, que são duas situações também diferenciadas. Existem aqueles que são contrários à religião cristã e aqueles que são cristãos. É isso que ocorre. E as nações, democraticamente, devem escolher o que elas querem, na sua maioria, o sistema para regê-las. O problema é que a esquerda ela não admite contraditores, ela não admite opositores. E aí então lança estas narrativas irresponsáveis. De um lado, não, tudo é falso. O tiro foi falso, a facada foi falsa, ou então, não, isso é porque eles são vítimas do seu próprio sistema, eles é que criaram, quer dizer, acusa a vítima de ser seu próprio algoz. Não existe nada mais cruel do que isto. Ou então dizem, não, eles na verdade precisam ser eliminados, porque o nazifascismo não pode retornar. Basta ver o discurso irresponsável de Maduro, Nicolás Maduro, na Venezuela. Ele disse, não se pode volver el nazifascismo. Que história é essa? Quando que Corina é nazifascista? Ela nem de direita é. Ela é uma centro-esquerda. Ela está mais associada ao regime, por exemplo, social-democrata. Ela pode ser comparada aos tucanos aqui no Brasil, aos fabianos na Inglaterra, enfim. Ela nem de direita é. E o cara chama já de nazifascista, dessa direita destruidora. Por isso haverá um banho de sangue aqui na Venezuela se ela vencer as eleições. Precisamos, de fato, ter consciência e nós precisamos, ao máximo, conscientizar as pessoas para que elas livremente escolham entre a esquerda e a direita. Faz parte das nossas leis ter a esquerda democraticamente no seu discurso? Ok, mas também deve existir a direita. E essa polarização, ela é saudável, porque as pessoas podem escolher o tipo de regime que decidem ter sobre si. Então,
Nós precisamos ter consciência disso. E eu pediria para você, divulgue esse vídeo. Se você conhece pessoas que ainda estão atônitas com todos esses acontecimentos, por favor, mande esse vídeo para que ela possa ouvir também um pouco desta reflexão sobre o que ocorreu com Donald Trump. Bem, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, dê uma checada. Comente aqui, faça comentários o que você pensa sobre todas estas questões. Além de comentar, curta e compartilhe, os 3 Cs, os famosos 3 Cs. Ajude esse canal a crescer e até a próxima.